De acordo com o inciso 2 do artigo 44 e 159 do Regimento Interno, solicito da primeira secretária, Sônia Maria Noronha Chaves, efetuar chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal de acordo com os artigos 156 e 160 do Regimento Interno, declara aberta a 7ª sessão ordinária do primeiro período da 2ª sessão legislativa, se realizar nesse dia 6 de abril de 1994. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 161 do Regimento Interno, terá início o expediente por duração máxima de 2 horas. De acordo com os incisos 3 do artigo 44 do Regimento Interno, solicito por determinação da primeira secretária a assessoria efetuar a leitura da ata da 6ª sessão ordinária do primeiro período da 2ª sessão legislativa, realizada no dia 30 de março de 94. Bom dia, senhores vereadores. Vamos agora fazer a leitura da ata da 6ª sessão ordinária do primeiro período da 2ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 30 dias do mês de março do ano de 1994, às 8h10, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, compareceram os vereadores Aldenora Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barros, Edibenil Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Dário Freire de Lima, José Rebouças da Costa, Manuel Moreira de Almeida, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinar da Silva Maia e Roberto Wagner de Freitas. Na presidência, o vereador Celino Nogueira Barros, secretariado pelo segundo secretário, vereador Francisco Hilário de Oliveira. Os trabalhos foram abertos com o número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se à leitura da ata da 5ª sessão ordinária do primeiro período da 2ª sessão legislativa, realizada em 23 de março de 1994, sendo aprovada sem retificações. As matérias para leitura no expediente constaram: projeto de lei número 002/94, de 28 de março de 1994, assinado pelos vereadores Celino Nogueira Barros, Pedro Almeida Maia, Francisco Marcos Moreira, José Rebouças da Costa, Aragaci Monteiro Chaves, José Dário Freire de Lima, Raimundo Dinar da Silva Maia, Edibenil Oliveira Chaves, Manuel Moreira de Almeida, Aldenora Freire do Amaral, João Antônio Viana e Roberto Wagner de Freitas. Ofício número 36/94, assinado pelo presidente dessa Casa Legislativa. Ofício em número assinados pelo vereador Aragaci Monteiro Chaves. Correspondência do advogado Dr. Jesus Moreira de Andrade. Telegrama do presidente da UVC, vereador Narcílio Andrade. Na tribuna popular não houve pessoas inscritas. No pequeno expediente usou da palavra o vereador Aragaci Monteiro Chaves. Falou da transferência do promotor de justiça dessa comarca para Assaré e qual será a posição do novo promotor quanto ao problema da redução do número de vereadores. O vereador Celino Nogueira Barros, com a aquiescência do vereador Aragaci, falou que a posição dos promotores agora é de manter o número existente de vereadores, porque o argumento levantado pelos promotores não tem fundamento. No espaço destinado ao grande expediente, usada a palavra os vereadores Celino Nogueira Barros falou defendendo o projeto de lei número 002/94 e da importância em homenagear o homem público simples que sempre lutou pelo progresso de Taboleiro. Raimundo Dinar da Silva Maia falou sobre as realizações da semana do seu prefeito municipal, como a aquisição de poste, convênio com o Centro de Nutrição, trator de esteira e a cobertura da quadra do Centro Educacional Nossa Senhora das Brotas. Roberto Wagner de Freitas começou o seu pronunciamento falando sobre a lombada que existe na rua Coronel Vicente Soares. Por ser alta, represa a água para as casas próximas.
a vereadora Aldenora Freire do Amaral pediu uma parte e falou que o problema parecido aconteceu quando foi calçada a rua Ercílio Pinheiro e o nível das casas ficar 30 centímetros mais baixo. A solução foi subir o piso das casas. Falou sobre a viagem à Fortaleza com os servidores. Fosse na Semana Santa, a viagem foi adiada. Falou sobre a visita do senhor Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de Limoeiro, quando, depois falando com assessores, falaram que tinha sido a visita mais importante realizada no Ceará e que também teve a oportunidade de acompanhar a Aracati e a Icapuí. Pena que os senhores não puderam acompanhar. Falando sobre a questão da quadra, quero afirmar que não sou contra o progresso de Tabuleiro do Norte. O que se quer com o requerimento aqui apresentado é para o município ter a sua própria quadra municipal. Manuel Moreira de Almeida começou o seu pronunciamento falando dos pronunciamentos na Rádio Educadora Jaguaribana, quando 2 adjetivos foram colocados, um pelo seu prefeito municipal, quando chamou um membro desta casa de vereadorzinho, e o outro pelo vereador Roberto Wagner, quando disse que existe vereador debaixo da asa do prefeito. Quero afirmar que isso não existe, pois quando a categoria dos servidores municipais estava se defrontando com os secretários municipais, foi lançado um manifesto assinado por todos os vereadores. Outro ponto que quero ressaltar é a brecha deixada pelo vereador Roberto Wagner, que agora tem a oportunidade de esclarecer o episódio da eleição da mesa diretora da Câmara. Na primeira reunião coordenada por Gerardo Malveira e Zé de Pio, quando enorme dificuldade estava acontecendo para a realização, o vereador João Viana disse que só participaria se fosse presidente. O vereador Aragaci disse que também era candidato, porque se achava competente o suficiente para ser presidente. Depois que a vereadora Sônia pediu emprego para a irmã e Zé de Pio pediu outro para uma sobrinha, depois já se ouvia comentar que Gerardo Malveira seria o assessor administrativo da Câmara. Já que as coisas estão sendo levadas por este caminho, só voltaria a discutir se a pendência existente sobre a questão trabalhista movida pelo Dr. Maiar contra o Sindicato dos Trabalhadores Rurais for resolvida. Não resolvendo a questão trabalhista do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, vou defender junto ao partido que não aceita as condições que estão sendo levantadas aqui, nem que seja candidato a presidente. O nosso objetivo aqui, como o nobre vereador, é esclarecer o episódio da eleição da mesa diretora da Câmara. Quero salientar que o nobre vereador Roberto Wagner achou estranho na reunião já vi um pré-candidato, pessoa já determinada a ser presidente, que na posição dele, como vereador, ia discutir com o partido e votar no candidato à coligação Tabuleiro Popular. A nossa intenção também era a mesma, mas tenho bandeira. Para nós, não basta ser do Partido dos Trabalhadores, mas sim que tenha bandeira para se defender. Nesta condição, era que nós íamos agir a partir do momento em que se fosse resolvida a questão setorizada com o Dr. Maiar, pois, no nosso entender, é uma questão política e não trabalhista. Como achamos absurda a questão trabalhista, aqui é que entra o caso da cota para se saldar esta dívida, já que o sindicato não dispõe de dinheiro. No dia 27 de dezembro de 92, na Gangorrinha, no bar de Antônio Silvéria, pessoa que nunca votou no PT, encontramos com Celino, Dr. Nestor, Jandir e Dr. Mariano. Foi quando Celino perguntou qual seria a minha posição, já que ele dispunha de 7 votos. Respondi que a minha posição era a do partido. Agora, o indicativo que o partido tirou em uma reunião com mais de 50 participantes era que o partido tivesse candidato, que tivesse bandeira como a do concurso público e a do não rateamento da representação da Câmara. Jurandir me interpela e pergunta qual é a questão do sindicato. Tornei a falar o que já havia dito sobre os acordos com os outros funcionários e a ação movida por Dr. Maiar, que não achamos trabalhista, mas sim política. Me perguntaram novamente e disse que, se for tirar a questão, então iremos conversar em cima das bandeiras que defendemos em palanque, não aceitando indicação de político dos cargos da Câmara, como também o rateamento da representação e o ingresso no serviço público através de concurso. Foi quando o doutor Nestor interpelou dizendo ser muito difícil conciliar a questão trabalhista com a eleição da mesa da Câmara. Celino se levantou, pegou na minha mão e disse: se você quiser sentar conosco, retiraria a candidatura e vamos discutir em patamar de igualdade. Foi quando afirmei que continuasse, já que tinha 7 votos, e o Partido dos Trabalhadores não delibera que tomemos essa decisão e não irei defender. E nossa conversa se encerrou ali. Em razão desta nossa conversa, franca e aberta, é que conversas foram surgindo sobre a nossa conduta no trecho do pronunciamento do vereador Roberto Wagner na rádio. Ele falou que na cúpula do PDC, PDS, PSB, existem conversas que Manuel se vendeu
E como já foi cedido a assessoria jurídica desta casa para defender um vereador quando o dono de um posto de gasolina levantou calúnias de desvio de conduta moral, e nenhum vereador se levantou contra. Espero que o mesmo não aconteça agora, porque sabendo quem são as cúpulas desse partido, e se fizer uma investigação e se chamar para provar na justiça, caso seja provado, cabe a esse parlamento instalar uma comissão de inquérito e cassar o mandato desse vereador, porque é falta de decoro parlamentar, que aqui jurou que prometia cumprir com dignidade. Por isso, senhor presidente, peço retirar o trecho da fita, da rádio, ou não, e mover uma ação, porque aqui na Câmara não deve permanecer vereador vendido e nem caluniador. Por isso, saio daqui convicto que este parlamento irá designar a assessoria jurídica para que busque a verdade e esclareça os fatos, sendo provado que seja apurado. Espero que nesta casa não se sente vereador vendido, e se houver prova cabal, espero que se instale uma comissão e casse o mandato por falta de decoro parlamentar. O presidente Celino Nogueira Barra afirmou não ter certeza de como proceder nesse sentido. O nosso desejo é que não chegasse a esse ponto, porque esse problema é partidário e não da Câmara. Como são dois vereadores inteligentes, já fizemos várias conversações com assessores e a presidência não pode tomar partido de nenhum. Mas se for descoberto pessoas que falaram do vereador, como aconteceu com o Roberto, que requisitou em plenário a assessoria para processar Vanderlei, quando em uma convenção falou que os vereadores foram vendidos, mas a assessoria não foi acionada, e já que colocamos à disposição, não sei por que razão isso não aconteceu. Mas quero esclarecer que para defender o vereador, a assessoria estará à disposição, mas para processar outro vereador, não. Mas se for comprovada a falta de decoro parlamentar, os próprios vereadores é que vão investigar e cassar o mandato do vereador. O vereador Roberto Wagner pediu uma parte e falou que a questão sobre Vanderlei, a assessoria jurídica não continuou com os fatos porque ele se retificou dos fatos. Porque ele falou do PT e acha que o partido é quem deve tomar as providências e não a assessoria jurídica da Câmara. O senhor presidente comunicou aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária se realizará no dia 6 de abril de 1994. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. E para constar, lavrou-se a presenteada, que lida posta em discussão, vai assinado pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. Senhores vereadores, eu peço à secretária que faça a segunda e última chamada. Senhores vereadores, a ata da sexta sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa, realizada no dia 30 de março último, está em discussão. Não havendo nenhum pedido de retificação, declara a ata aprovada. Senhores vereadores, não existe matéria de expediente. Pela primeira vez, né? Não tem uma matéria de expediente. Senhores vereadores, não existe nenhuma pessoa inscrita na tribuna popular. Senhores vereadores, resta para uso da palavra no grande e pequeno expediente 1h e 40 minutos. Para o uso da palavra no pequeno expediente está escrito o vereador Aragaci Monteiro Chaves, que está com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, presidente do Sindicato de Servidores Municipais, público aqui presente. Eu queria falar sobre, mais uma vez, o descaso do Executivo para com as nossas indicações, com os nossos ofícios, sobre esse último ofício remetido por mim, que por sinal foi endossado por todos os vereadores, assinado embaixo. Eu não vejo nenhum movimento assim perante ao centro da cidade. Por sinal, ele até falou em
fonte luminosa, isso aí para mim também não interessa, mas eu queria que, ao menos esse relógio, essa praça, que essa praça está um descaso. A praça do nosso município está uma coisa triste, triste e horrível. Acho que um dos colegas vereadores não passaram por lá para ver como é que está. Então se omitem a falar aqui, eu não sei porquê. Isso aqui é um caso nosso, né? A gente está fiscalizando e vendo que... Então eu queria que o senhor presidente, mais uma vez, solicitasse, senhor prefeito, como é que está o caso da praça, se existe alguma condição da gente recuperar, e ao menos da coluna da obra. No resto, deixa eu contar para ver como é que fica, né? Chegar o... E outro caso muito... que eu também já discuti aqui em plenário, foi o caso de vigia de nossa cidade. Não existe mais vigia. Semana passada, um caminhão foi roubado com 3 televisores. 3. Isso o proprietário do caminhão é que tem que arcar com essa despesa. Até os caminhões que estão colocando, já estão se amontoando os caminhões aqui no centro. Durante a noite, você chega e não tem mais onde colocar. O meu carro está ali, ó. Está até preso agora pelo caminhão, uma Mercedes. Porque não tem mais onde colocar caminhão. Eles estão colocando em frente às garagens da gente. É com medo dos ladrões, que aqui não tem mais vigia, Tabuleiro Norte. Não existe de maneira alguma. Mais uma vez eu repito, semana passada foi roubado um proprietário de caminhão aqui com 3 televisores. 3. E continua os roubos de caminhões, é porque eu não trouxe a quantidade, mas está mais de 20 caminhões roubados. Corta a lona e rouba e pronto. Não tem vigia, por aí fica. Era só essa denúncia que eu queria fazer dos assaltos não, dos roubos que está vendo no Tabuleiro Norte. Por falta de vigia. Inclusive, o comércio do líder do prefeito foi roubado ontem à noite, de ontem para hoje, no centro da cidade, né? Inclusive, o comércio de Ednato foi roubado ontem à noite. Né? Incrível. Mas essa insegurança, você pode ter essa sua preocupação, não é só sua não, é de todo mundo tabuleiro. Nós estamos numa preocupação muito grande. Para o uso da palavra no grande expediente está escrito os vereadores Roberto Wagner de Freitas e Raimundo Dinar da Silva Maia. Com a palavra o vice-líder do PT, Roberto Wagner de Freitas. Senhor presidente, vice-presidentes, secretário da mesa, assessores, senhores vereadores e povo aqui presente. Eu queria iniciar minhas palavras pedindo ao assessor da Câmara, o senhor Ribamar, que transmita o meu recado em requerimento verbal para o Executivo e ao mesmo tempo para o presidente das duas casas. Se for possível, que a gente faça uma discussão com os responsáveis pelo esporte tabuleiro, a pessoa do senhor Monteiro e do secretário de Cultura do Estado, os senhores vereadores e os desportistas do município, para que a gente possa fazer uma discussão maior sobre a questão da quadra, porque é um assunto que está crescendo, né, essa discussão no município, principalmente com os desportistas, e a gente queria fazer essa discussão para que as coisas se esclareçam, que fique mais aberta para todo o município, que o próprio desportista da cidade dê a sua opinião em relação a esse fato, que eu acho de fundamental importância para o município. As pessoas, eu tive essa preocupação de chegar em muitos jovens aqui da cidade, e por sinal, os desportistas até mais de uma certa idade já, e tanto por questionamento da parte deles como da nossa parte, né? Pela questão seguinte, de se ter colocado na rádio, a questão de ser contra o progresso do município. Por nenhum momento, eu deixei transparecer isso. Inclusive, aqui nessa casa, às vezes que eu falei sobre a quadra, foi dizendo que era fundamental que Tabuleiro tivesse sua quadra de esporte, porque todas as cidades do Vale do Jaguaribe, sem exceções, têm suas quadras, Tabuleiro não. E a gente aproveitar esse momento, né, de boa vontade do governador, já que ele fez naquele dia aqui, foi feito esse pedido, com várias assinaturas de todos os desportistas do município, quase todos na sua totalidade, e aí o governador se prontificou e essa verba está vindo. Então, se essa verba está vindo, a gente tinha que aproveitar esse momento, mesmo que essa verba não dê para fazer o ginásio coberto como o de Limoeiro, que é um dos ginásios mais, né, sofisticados do Ceará, mas que a gente possa pelo menos fazer a quadra nos moldes, uma quadra que possa ser coberta no futuro, e aproveitar, quem sabe aí, com o Juraci, com o Taxa Ereissati, com o Mário Amédio, qualquer um desses cidadãos que possam ganhar as eleições, fazer esse velho sonho aqui do município. Então,
Se for possível, isso seria de fundamental importância, um debate com a sociedade. Se for possível, na associação com os desportistas, um debate sem picuinha, a gente chega lá brigando, não sei o que, não. Faz uma discussão para o município. O que é que vocês acham? Vocês acham que a gente deveria cobrir a quadra do colégio no momento? Ou fazer uma quadra sem ser coberta para que o município tenha sua própria quadra e no futuro nós todos lutávamos por essa cobertura, quer dizer, uma discussão mais ou menos nesses moldes, para que as coisas cheguem e a sociedade possa ganhar mais com isso. Era um pedido que eu queria fazer. Eu queria só colocar, já que Vossa Excelência colocou aí, para avisar também o presidente, já que eu estou ouvindo no momento, poderá se mandar o... Agora, eu, como presidente da Câmara, não é sobre o problema da quadra. Nenhum mais requerimento verbal para mexer com a população e tomar de conta sozinho eu não faço. Porque, não, eu não estou dizendo que Vossa Excelência está dizendo isso. Mas é porque quando se coloca a Câmara a fazer, aí só tem eu para trabalhar, para fazer isso. Eu não faço mais. Porque Vossa Excelência se lembra de um requerimento verbal de Vossa Excelência quando foi feito para fazer aqui a discussão, que eu parabenizo hoje ainda pela lembrança, sobre o problema do plebiscito. Eu fui a Fortaleza umas 10 vezes convidar as pessoas. Não teve, ainda faltou um bocado de vereador, Vossa Excelência se lembra. Acho que tinha 3 ou 4 vereadores lá. 5 vereadores. O pessoal, nós preparamos para ver se tinha 1000 pessoas, tinha umas 30 pessoas. Botei carro de som, fiz tudo, botei nas rádios, botei tudo. Eu não faço, não. Eu só não faço, não. Se Vossa Excelência quiser, na hora que terminar a reunião, vir conversar comigo, para a gente fazer como é a maneira, eu faço. Se for nós dois juntos, se tiver outra pessoa para me ajudar, no dia que Vossa Excelência não vier, eu paro e não faço mais. Será um prazer. Eu paro e não faço mais. Agora, convidar o pessoal de esporte, convidar o senhor Antônio Monteiro, as pessoas que dirigem o esporte daqui, os presidentes de clubes daqui, os presidentes, aí eu convido, aí é mais fácil. Mas para você convocar uma população para fazer isso, meu amigo, isso dá um trabalho que não tem no mundo quem sabe o tanto que vai dar trabalho. Não tem quem sabe o tanto de trabalho que vai dar. Para depois terminar em praticamente nada. Porque quando chega no dia não vai ninguém. Aí a gente derruba o trabalho todinho à vontade que a gente tinha. Eu queria só explicar. Lógico, só que eu acho que o momento da discussão e da importância, ele vai fazer com que as pessoas tenham curiosidade de ir participar disso. Lógico que eu não estou cuidando aqui o requerimento, porque o requerimento verbal tem a mesma validade do escrito, segundo a lei orgânica. Tem. Né? A intenção que existe da gente de fazer essa discussão. Lógico que se for para o senhor presidente fazer sozinho, eu não iria fazer esse requerimento aqui verbal, porque quando eu faço esse requerimento eu já tenho que estar na discussão, né, para tentar organizar esse tipo de coisa. Já aconteceu falhas aqui. Mas o outro não foi feito. Já aconteceu falhas aqui disso aí. Mas no do plebiscito, não. Isso aí praticamente a sua pessoa, no caso. Né? Mas se isso aconteceu, a gente não pode deixar que isso continue. Porque é uma discussão importantíssima para o município e que tenho certeza que essa obra sendo feita com o respaldo dos desportistas do município, da mesma forma como foi importante pedir as assinaturas de todos eles para entregar ao governador, será importante fazer a discussão para que uma coisa que, mesmo que seja feita ou não, é uma discussão que vai continuar. A cobrança vai existir. Acreditem com muito mais ardor. Claro. Será importante que isso aconteça. Roberto, eu queria só pedir uma parte a você. Eu não queria falar nisso, mas já que você tocou já em 3 reuniões seguidas, eu vou ser preciso falar também. Não, na hora da minha parte eu falo. Porque aí eu vou tomar seu tempo e eu não queria tomar seu tempo. Bem, gente, tem outro assunto aqui que já está até se tornando irritante para vocês, né? No caso. Mas é um assunto que não pode deixar de ser colocado. Né? Porque é um assunto que, cheio de conversa de disse-me disse, que na realidade a Câmara também não tem nem interesse, acredito, de ficar trazendo para si tipo de discussões internas de cada partido. Eu acredito que a Câmara está aqui para receber propostas, né, requerimentos que venham beneficiar o nosso município. As questões internas, ela tem que ficar mais a critério de cada partido, já que a Câmara não só tem um partido, tem vários, né, no caso. Mas é um assunto que, quando a gente tem peças, né, no caso, a gente não pode deixar de colocar. E naquele dia aqui na reunião, quarta-feira, quando eu pedi uma parte, se foi feita uma colocação em cima, e tal, aquela coisa toda, eu não estava pedindo parte para atrapalhar o raciocínio do cidadão que estava aqui no meu lugar falando no plenário. Né? Eu estava só querendo que ele colocasse a minha posição naquela reunião
porque foi uma posição que, a meu modo de ver, ela teve uma significação muito importante para mim, porque o que eu pedi lá dentro daquela reunião foi o que eu defendi em palanque. Eu subi no palanque da coligação Tabuleiro Popular porque eu acreditava, né, naquele projeto político que a gente estava defendendo, né, e acredito, se tivesse sido posto em prática, no caso, se assim tivesse ganhado. E naquela coligação eram 3 partidos, era o PSDB, o PDT e o PT. Então eu tomei a posição de votar no candidato desses 3 partidos dessa coligação. E aqui se colocou que não ia ser feito isso porque tinha que acreditar no programa. A partir do momento que você sobe no carro palanque, numa eleição de coligação, você tem que estar acreditando naqueles competidores lá em cima. Ou então você discuta antes de acontecer a coligação para depois que passar as eleições, não vem dizer que não dá mais certo, porque já passou as eleições, agora tem que ser outra história. Não. Eu continuei com o meu ponto de vista, né? Já que eu tinha se coligado, o PT, o PDT e o PSB, por que não seguir o programa que foi discutido antes com esses 3 partidos? Inclusive em cima de palanque, falando a mesma língua, no caso. Né? Então, mais justo seria a minha posição de dizer que só votaria no candidato daqueles 3 partidos. E essa posição não foi colocada aqui, e eu pedi, e foi colocado com poucas palavras. Então, nas 2 reuniões seguidas que houve na casa do Sr. José de Pio, a minha posição é votar nos 4 candidatos da coligação Tabuleiro Popular, no caso. Né? E, dando sequência a esse assunto, eu pedi aqui só, acredito que alguns vereadores aqui assistiu a entrevista naquele dia, né? E foi colocado assim, pelo companheiro Manel, no caso, de que o vereador Roberto talvez tenha se retirado do encontro do PT, porque existia uma câmera filmando e um toca-fita gravando. Já existiu isso no PT, nos encontros do PT, já foi filmado, né? Inclusive na posse, da qual eu entreguei o cargo de presidente do senhor Maurílio, com a presença do senhor Guimarães, tanto foi batido foto, como foi registrado em filmagem e em gravações, né, de toca-fitas. A questão não vai bem por ali, até fiquei meio assim quando colocou aquelas palavras, porque a câmera que filmou, viu, na hora, acredito que já tenha filmado isso, viu na hora que eu cheguei lá e pedi 1 minuto para me retirar, dizer que me retirar, porque está tinha movimentos para mim não ser delegado daquele encontro. E eu não poderia me retirar do encontro daquele, com medo de câmeras e toca-fitas, porque nós estávamos na faixa de 45 delegados nossos, credenciados. Então ia dar direito, no mínimo, 3 delegados do estadual, né, enquanto eles tinham 60 e pouco. Né, todo aquele grupo, com 60 e pouco, nós com 40 e pouco, na festa de 20 delegados unidades. Então não tinha por que a gente sair do encontro, já que estava garantido. O nosso objetivo era garantir pelo menos 2. Se a gente estava garantindo 3, não tinha motivo para sair. Só questão de esclarecimento. Sobre a questão do senhor Jerônimo, quando me desafiou para ir à rádio, eu estou indo nessa próxima semana, a questão de colocar o meu trabalho de organização no PT. Porque ele disse que eu só falava em questão de 86, de fundar do PT e tal. Eu quero dizer que o primeiro trabalho foi ter a coragem de fundar o PT em 86. Primeiro trabalho. Hoje em dia, ser do PT é fácil. Porque o Lula já andou o Brasil todinho, e muita gente já tirou o preconceito que tem do PT. Inclusive, eu achava muito difícil, em 86, uma pessoa como o senhor Arione usar um adesivo no carro dele de Lula, em 94. É praticamente impossível. Hoje ele já usa. Porque já tirou esse preconceito que existe nas pessoas do PT. De aquela coisa radical da revolução, da luta armada, aquela coisa que na época até se discutia isso internamente dentro do partido. Né? Então, já foi o primeiro ato. Antes desse primeiro ato, já existia um trabalho nosso dentro dos colégios, né? Questão de grêmios. Eu participei de 3 grêmios na Avenida Magalhães, na época do senhor Marcos Moreira, do senhor Diclé, né? Grêmios esses que eu entrei até em atritos com o senhor Damião na época aqui, né? Quando eu levei um cascudo dele lá no clube, porque ele queria que ele desse um dinheiro para levantar umas classes. Eu disse só dava se fosse o nome da turma amputado, para não ficar com o móvel da esposa dele no caso. Então, esse trabalho continuou. Agora, o PT, ele não é um partido só de sindicalista. Né? Se o senhor Jerônimo é sindicalista, se o senhor Marcos Moreira, o senhor Mané da Gangorrinha, o senhor Maurílio e tal, tem suas categorias. Eu nunca tive categoria de trabalho. Não me envergonho de dizer isso. Tenho minha carteira assinada com alguns empregos. Quando eu saí daqui para São Paulo, para Porto Velho, para Belém do Pará. Agora não tem uma categoria específica. Né? Não sou bancário, passei no curso de professor. Na época do Gonzaga Mota não fui chamado. Agora, nem por causa disso, a gente pode deixar de ser PT. Guimarães, por exemplo,
Ele é advogado, mas ele não é sindicalista. É presidente do PT do Estado. Está entendendo? O José Genuíno Neto, ele não é sindicalista. E é 3 vezes deputado seguido do PT. Então, a questão sindical, ela está mais direta ligada à CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. O PT é um partido de massa. Nessa eleição vai ser comprovado isso que eu estou dizendo aqui. Toda a votação do senhor Lula no Brasil, para ele ganhar as eleições, vai ter que ser uma eleição de massa, da massa, do povo brasileiro. Porque se for só de sindicalista, ele não tira nem o 10º lugar. Não quero interromper seu pronunciamento, não. Mas esse assunto de partido, você não acha? Porque aqui eu tenho meu partido, NHC tem, CLT tem, todo mundo tem seu partido, né? Eu acho que esse problema de partido, a gente devia discutir num canto só, internamente, entendeu? Não estou querendo menosprezar ninguém, não, mas porque nunca ouvi ninguém fazer isso aqui na Câmara. É a Sim, primeira mas vez. aí eu acho que o direito aqui dos vereadores são iguais, né? Por que a senhora vereadora não colocou isso naquele dia que o vereador estava colocando os pontos de vista dele? Que dia? Na reunião passada? Ah, infelizmente. Mas ele passou quase 1 hora colocando e colocou coisas sérias que eu tinha que responder. A primeira vez que se falou isso foi o novo vereador, entendeu? Então, Mas, como se deixou passar, eu não sabia que esse assunto já estava rolando. vai rolar muito ainda. Eu Né? acho que aqui nós somos eleitos para procurar melhores para tabuleiro. Não trazer problemas de partidos aqui para cá. Partidos resolve os problemas do partido internamente com o partido. Não estou querendo também dizer nada com você. Eu acho que estou dizendo isso para nós todos. Eu posso até também errar nesse ponto aí, trazer problemas do partido para cá. Só estou querendo esclarecer um pouco assim. O problema é que esse assunto, Sônia, ele tem muito a ver com a questão da Câmara. Porque foi um assunto que aconteceu na mesa, para escolher dessa mesa. Então é um assunto que tem que ser esclarecido. Sabe? Mesmo sendo chato, mas o assunto tem que ser esclarecido. Porque foi uma discussão de mesa. Uma discussão que estava em jogo a questão do presidente, do secretário e da vice-presidência. Inclusive, você hoje aí é secretária da mesa, em cima da discussão dessa que houve lá na Câmara. Só que você falou aí do problema da mesa, já foi escrito na ata, aí agora já está falando do PT, está falando do Lula, já está falando de cobrar sei de quê, já está botando coisas que não existe mais. Direito meu como vereador e como momento da tribuna aqui, esse espaço que eu tenho aqui, eu posso colocar aquilo que eu penso. Eu não posso chegar aqui e ser determinado a dizer, a não ser que na lei orgânica tenha um assunto que a gente tem que falar só aquilo. Se tiver uma questão. Então, e outra coisa, a mesa hoje não tem trabalhos. Né? Quer dizer, se existe essa preocupação de não colocar outros assuntos, era importante que hoje na mesa aqui tivesse cheio de trabalho aqui dos vereadores, colocando requerimentos, discussões, para que isso tivesse menos tempos, para que a gente pudesse colocar algum assunto que não fosse tão direto para a Câmara. Quer Vossa dizer, Excelência tem 30 minutos. Tem 30 minutos para colocar o que Vossa Excelência eu fui atrapalhado no meu raciocínio. A vereadora apenas que externou o pensamento dela. É um direito. Deixasse eu terminar para colocar, né? Você foi quem cedeu a parte. Lógico, mas não achava que fosse uma coisa assim. Então, ela disse que não queria atrapalhar o raciocínio e ficou atrapalhando. Né? Mas essa reunião, essa discussão vai ter pé ainda aqui nessa casa, porque tem que ser esclarecido isso, porque aqui está envolvido vereadores, né, que está sendo colocado, que ouviu uma coisa e outros não ouviram. Então, inclusive até vereadores aqui, acho, que vai ter que colocar seu ponto de vista nas reuniões que houve dessa discussão, porque é uma discussão muito séria. Não é uma coisa tão simples, porque está em jogo também a opinião da sociedade de Tabuleiro do Norte. Né? Poderia ser um assunto estranho se não envolvesse nem um vereador aqui dentro dessa casa. Inclusive, nas reuniões que os vereadores aqui apareceram, vereador como Adagaci, como Paulo Maciel, como a própria Sônia Noronha, como o vereador Edi Benil, o próprio João Viana, o vereador Roberto, estavam nessas reuniões e talvez seja até importante que se coloque o ponto de vista de cada um. Lógico que a casa tem que tratar os assuntos mais diretos com o município. Mas já que foi colocado aqui coisas no dia que ninguém, inclusive eu fui pedir uma parte para colocar um ponto de vista meu, para pedir para reforçar a coisa que não foi dado, tá entendendo? Pelo senhor vereador aqui que estava falando. Então, se ele teve esse mesmo direito, eu acho que os outros também têm. E se eu comecei esse assunto, eu comecei porque é um assunto que diz respeito à escolha do presidente da mesa. Portanto, é um assunto muito importante que até hoje a sociedade discute. Né? Mas acredito que, já que foi pedido a parte, eu vou deixar, né, esse assunto de lado, que vai ter a Câmara, vai ter esse momento da gente reforçar isso.
Mas só querendo dizer, reforçando aqui, que a questão lá da rádio, quando o Gerando colocou a questão de filho de Turuca, eu quero deixar bem claro que eu não estou nenhum preconceito de ser filho de Turuca. O meu nome, na realidade, é Roberto, chamou de Roberto Turuca, até hoje, sempre respeitei esse lado do meu pai. Ele tem suas virtudes, né? Tem suas falhas também. Né? Me orgulho também da minha mãe, que me criou toda a nossa família, certo? Agora, Tabuleiro, quando ele disse que Tabuleiro conhece a vida pregressa de Jerônimo e Roberto, conhece, com certeza. Tanto é que credibilizou o Roberto a ser vereador do PT, né, aqui em Tabuleiro, 253 votos, e até hoje o senhor Jerônimo não conseguiu ainda ser o homem público do município. Né? Inclusive eu consegui triplicar minha eleição de 88 para 92, consegui triplicar a eleição de 83 votos para 253, e eu tenho minhas dúvidas se o senhor Jerônimo pelo menos tira 50% dos votos que ele tirou na primeira eleição. Então, Tabuleiro, na realidade, conhece a vida pregressa. Desculpe, Sônia, realmente você tem suas razões nesse assunto, mas hoje, já que eu fiquei aqui um pouco engasgado na reunião passada, eu não poderia deixar de externar, né, o meu pensamento sobre esse assunto. Mas é um assunto que ainda vai crescer muito aqui em discussão em Tabuleiro, até que se prove isso, né? E queria também dizer que naquele dia aqui disseram, o vereador Manel disse que Roberto tinha ido para as rádios colocar assunto interno do PT. Eu não coloquei assunto interno do PT, quem colocou foi o senhor presidente Maurílio, que naquele mesmo dia que eu fui para a rádio, pela manhã, foi para a Rádio Vale do Jaguaribe dizer que hoje, né, que hoje não, que segunda-feira, dia 4, ia sair o parecer da Comissão Disciplinar do PT, né, expulsando Roberto ou Manel. Se eu conseguisse a venda de Manel, Manel ia ser expulso, se não, eu ia ser expulso. Então ele colocou isso de manhã, eu ouvi e fui para a rádio e me enganou. Obrigado e desculpe esse assunto chato, né? Que a gente coloca aqui na tribuna, então vamos ter que colocar mais vezes, infelizmente. Obrigado. Tá bom, velho. Com a palavra o vereador, líder do prefeito, Raimundo Dinar da Silva Maia. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e o povo aqui presente. Queria dizer ao nobre colega Aragaci que eu também ontem fui vítima, como falou o nobre presidente. Sobre a cobertura da quadra, eu acho que se o subsecretário está com boa vontade de doar essa cobertura, nós não podemos perder a oportunidade. Embora o colega tenha toda razão que o município deve ter sua quadra própria. Sobre o problema interno do Partido dos Trabalhadores, o PT, eu queria dizer que eu lamento, mas concordo plenamente com a vereadora Sônia. Aqui, acho que o nosso amigo Paulo Maciel foi a Fortaleza com a comitiva dos trabalhadores. Foi, Paulo? Ou desistiram? Depois ele completa. Aí eu queria só você. É porque não foi ele que desistiu, não. Houve um problema lá, foi a desistência que foi de lá. É só isso, minhas palavras. Obrigado. Eu abriria o espaço. Depois vai ter a ordem do dia, o Vavaldo poderá explicar o que houve, o problema que houve. Primeira vice-presidente, dona Nozinha, secretária Sônia, senhores vereadores, muito especialmente o meu querido amigo Roberto. Eu vinha me protelando a não falar sobre o problema da quadra, para não criar, não atritos, porque graças a Deus, eu tenho a hombridade de descer, de terminar um discurso, de terminar um pronunciamento, fazer uma colocação, mesmo que seja para ser contra um dos colegas daqui da Câmara, e dar um abraço nele, não me fazendo, não, a minha grandeza de ser que aquilo é um problema de você concordar ou não concordar. Mas a minha amizade com qualquer uma pessoa independe disso aí. Depende, é tanto que eu tenho amizade com os 15 vereadores que aqui estão, até eu tenho amizade comigo mesmo, para me colocar os 15. Então, eu respeito cada um, também tenho o maior gosto do mundo quando eu sou respeitado. Mas eu queria fazer umas pequenas colocações sobre o problema da quadra. Primeiro, eu nunca fui e nem serei louco de ser contra a quadra municipal. Nunca. Só que quando foi tentado, junto ao governador, a quadra municipal, nós sabemos que o governador até fez uma brincadeira em cima do palanque.
disse até em termos de uma brincadeira que ia ver aquilo ali com bons olhos, mas que a gente já sabe que aquilo ali é 1% entre os 100% ou 1% entre os 1000% de ser concluído um ginásio coberto, foi pedido até um ginásio coberto aqui para Tabuleiro. Nós sabemos que é utopia, nós sabemos que é um sonho, é difícil de se realizar. Porque hoje, eu perguntei, dentro da STU, que eles têm a planta do Limoeiro, há uns 2, 3 meses atrás, quanto era que se construiria um ginásio coberto? Ele disse, nos moldes de qual? Eu digo, do de Limoeiro, 1 bilhão e 500 milhões, 1 trilhão e 500 milhões de cruzeiros. 1 bilhão, 1 bilhão e 500 milhões de cruzeiros. Ou seja, a arrecadação de 2 anos do município de Tabuleiro do Norte. Nós temos que acreditar que é um sonho. Não existe. Existir? Existe. Uma determinação, como o nobre companheiro disse, o doutor Tasso Gereissati, o doutor Juraci, o doutor Mário Mamed, ou qualquer outro que venha ser governador, venha dizer, eu faço, faz. Se ele quiser, faz. A mesma coisa de se fazer o saneamento básico de Tabuleiro do Norte, que nós sabemos que é outro sonho. É uma necessidade premente, é uma necessidade maior, 1000 vezes, do que o ginásio coberto. E por que é que hoje ninguém trabalha em cima do saneamento básico aqui de Tabuleiro? Não teve um requerimento para mandar para o governador, não teve um ofício para mandar para o presidente Itamar Franco. Por quê? Porque se sabe que aí vão fazer um requerimento desse, que eles não fazem. Eles não fazem. Primeiro o governo do Estado, porque tem uma necessidade muito maior, e aqui eu denuncio. E aqui eu abro espaço para denunciar. Nós só valemos 10 mil votos no município de Tabuleiro do Norte. Certo? Está gravado e essas minhas palavras, se for preciso, pode pedir a fita. Das minhas palavras eu dou. Eu abro espaço e dou para mandar para o governador do Estado. Não é só o governador atual, não. É todos os governadores atuais. Pode ser feito um em Juazeiro do Norte, porque tem 100 mil votos. Mas em Tabuleiro tem 10 mil votos, não se dá um ginásio coberto, não. Isso é uma imoralidade, é preciso ser dito isso. Nós que lutamos pelo direito de cidadania, direito de cada um, mas nós sabemos que foi feito em outras cidades aí saneamento básico. Nós sabemos por quê? Porque lá tem 30, 40 mil votos, que todo mundo vota com fulano de tal, aí o cara trabalha. Está em Russas. Está em Russas, está sendo feito agora saneamento básico em Russas. Quantos votos Russas tem? 48 mil votos. Quantos votos Tabuleiro tem? 15. Aí quantas pessoas se juntam para apoiar o trabalho de Russas? Tem N deputados federais, tem deputado estadual, filho da terra, que se junta muito mais. Quantos deputados estaduais trabalhou em cima de Tabuleiro do Norte? Isso aqui eu não vou nominar, mas eu coloco todos para arranjar o saneamento básico. Não adianta o doutor Paulo Duarte, não adianta o doutor Bosco, não adianta o doutor Irineu, não adianta o doutor Mauro. E atrás porque não arranja, é dinheiro demais. Vai ser atrás é de 1 quilômetro de energia, porque é mais fácil de arranjar. Vai ser atrás é de um açude, porque é mais fácil de arranjar. As dificuldades, Vossa Excelência quiser fazer alguma colocação até agora, porque eu ainda não terminei, mas se Vossa Excelência, no que eu disse, eu até agradeço que faça agora. A questão de você falar um pouco sobre São João, né, que é menor que Tabuleiro, tanto em votos como em população, é uma cidade que já tem sua quadra coberta, uma quadra, por sinal, municipal. Né? Certo. Concordo até com você. Eu concordo. Saneamento básico também, no caso, né? Hã? Saneamento básico também, no caso. Certo, não tem saneamento básico, não. Não foi saneamento básico, não. É as coxias, corrida de coxia. Certo? Não é saneamento básico, não. A quadra coberta de São João, eu faço até ali foi o CESP que fez o governo federal quando foi feito ali. Ali foi todinho feito pelo CESP, que nós não tivemos essa sorte aqui de ter a CAGES aqui. Então, eu queria mais uma vez colocar sobre, na hora que Vossa Excelência disse que todo município, do jeito que houve o paradoxo aí de São João de Jaguaribe, tem, Russas não tem. Russas não tem. Quando se coloca que todo o Vale do Jaguaribe tem quadra coberta, Russas não tem quadra nem municipal, imagine coberta. Nem municipal Russas tem. Tem uma lá do colégio, lá do clube. É a única quadra que Russas tem. E eu até, e nenhuma vez disse a ninguém, e nem em rádio, e nem a nenhuma pessoa que Vossa Excelência era contra a cobertura da quadra do colégio. Em nenhum momento. Eu quero que fique bem, se Vossa Excelência, alguém disse a Vossa Excelência
que eu seja interpelado agora e ter dito que eu achava que você era contra. Não, pelo contrário. Eu acho que você quer uma coisa melhor. Eu também quero. Mas só que a verba que está sendo tentada arranjar, que ainda não foi liberada ainda não, é de 25 milhões de cruzeiros. 25 milhões de cruzeiros aqui dentro do tabuleiro para comprar, arriscado a não comprar nem o terreno. Para se fazer uma quadra municipal. Aí você vai fazer uma quadra municipal sem nenhuma arquibancada. Até chegou hoje aqui o projeto, já da prefeitura, colocando em termos de 50 milhões, porque esse dinheiro é repassado para a prefeitura depois gastar, fazer com mãos próprias, para ver se sai mais barato. Então a tentativa nossa qual é? É ver se depois a gente arranja mais 25. Está se colocando 50, não se vai gastar 50, porque não tem. Quem tem 25 só pode gastar 25, né? Claro, é óbvio. E vai ser até colocado, lido em plenário na próxima sessão. E lhe garanto uma coisa, a nenhum vereador eu vou pedir para votar sim ou não. A nenhum vereador. Posso até me posicionar na próxima sessão, no dia dela ser votada, de não emitir nem parecer. De até me abster a votar. Para não haver corporativismo dentro da Câmara Municipal, para não achar que eu estou fazendo lobby junto aos senhores vereadores. Eu sou a favor da cobertura da quadra. Por quê? Porque nós não temos hoje uma condição de arranjar uma quadra municipal, como eu acho que Vossa Excelência também é a favor. Eu acho que Vossa Excelência também é a favor, já que não tem, se não tiver condições de arranjar a quadra municipal. Se não tem. E até me veio aqui, educadamente, eu faço uma crítica a Vossa Excelência, até achar que não é crítica, mas no caso que eu estou fazendo, será que Vossa Excelência só notou que a quadra municipal estava faltando a partir do dia 8 de março, que entrou com a indicação? 1 ano e 3 meses que Vossa Excelência vereador notou. Agora, na hora que foi falado que ia arranjar a coberta da quadra do ginásio, então deixa de ser a parte diretamente ligada ao esporte. Deixa de ser. Será que é tentando impedir que alguém cresça com isso? Que eu lhe digo uma coisa. Se essa cobertura sair, eu não fui nenhuma vez, eu disse, estamos tentando. Quando a gente coloca estamos tentando, não é estou tentando. Estamos tentando, então eu estou falando em plural. Quando eu falo no plural, só uma coisa que eu coloquei, que eu arranjei, o meu trabalho eu arranjei junto com o doutor Nestor, com um pedacinho de energia lá dentro do coberto. Aquela eu coloquei eu. O resto eu estou dizendo nós. Nós, quando eu digo eu, presidente da Câmara, eu digo vereadores. Em nenhum momento, se Deus quiser e a gente for inaugurar uma obra que eu tenha participação nela também, convidarei todos os senhores vereadores para participar de uma inauguração e dizer que nós, juntos, conseguimos. Porque a tentativa que eu tenho é de conseguir o bem para o município. E a prova é que do dia que eu reuni, que hoje eu disse, quando me perguntam, me desculpe, dona Sônia, agora que eu vou usar aqui o que ela neste instante reclamou, e eu até que concordo com ela, em parte, não tem nada a ver isso aqui para falar sobre os candidatos, mas me permita, dona Sônia, no dia que eu, conversando com o doutor Mauro Filho, que disse que votaria nele se ele fosse candidato ao executivo ou ao legislativo, que é o único candidato que eu tenho. É o único candidato que eu tenho. Se ele for candidato no executivo, eu voto. Se ele for no legislativo, eu voto. Mas o compromisso com o doutor Mauro Filho tem. Entre os compromissos que eu tenho com ele, existe uma quadra municipal dentro de Tabuleiro do Norte. Entre os compromissos que eu tenho. Será que se nós, todos nós, fizéssemos esses compromissos com os nossos deputados, com os nossos governadores, com os nossos vice-governadores, com os deputados federais, não seria mais fácil sair uma quadra municipal? Será que nós não votamos porque fulano de tal, porque o cabo eleitoral, o chefe eleitoral, o dono dos boi, não sei quem aqui mandou, não, eu apoio fulano, eu já estou apoiando, eu não quero nem saber. Que Vossa Excelência não se inclui. Que Vossa Excelência não se inclui, mas é arriscado até muita gente me ter como eu incluído nesse meio. Eu não faço isso. Eu voto, eu disse que votava. Não sei que se meus companheiros, meus ex-companheiros de partido, Pedro Leite, Zé Dário, Dinardo, Chico Hilário, Dona Nozinha, não sei se votam nos candidatos que eu vou votar, porque é uma determinação minha. Não perguntei ao prefeito se ele ia votar no meu candidato. Eu voto porque eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com o Tabuleiro do Norte. E isso eu vou passar para os meus eleitores. Porque o compromisso que eu tenho, eu vou votar num deputado, quem é que você vota para federal, não sei. Quem é que você vota para estadual, não sei.
Depois eu vou saber, mas eu quero um compromisso com ele. Eu não quero nenhum questão dele, não. Agora, compromisso com ele eu tenho. Tenho em prol do povo de Tabuleiro do Norte. E o primeiro compromisso que eu tenho, e um dos compromissos que eu tenho, é a quadra municipal. Isso é a quadra municipal. Está com quantos anos que esse ginásio? Eu cheguei aqui, está com 18 a 19 anos que eu cheguei aqui em Tabuleiro do Norte. Nunca vi essa quadra ser negada ao município. Nunca vi, isso eu estou falando porque nunca vi. Pode até todo mundo já ter visto, eu nunca vi. Nunca houve nenhuma festa de esportiva aqui dentro do Tabuleiro, a não ser no ginásio Nossa Senhora das Brotas. Não conheço. Participei uma vez ali no campeonato de sócio ali no clube. Sócios. Não existe. Então essa quadra toda a vida serviu à comunidade. Que quando se fala particular, Vossa Excelência é muito inteligente, eu admiro a sua inteligência, e quanto admiro, não estou aqui fazendo coxinho, não, estou falando a verdade, muito admiro a sua inteligência e até a maneira de como colocar as coisas. É uma inteligência, é um dom que Deus lhe deu. Mas ela não é particular, ela tem um sentido. Você diz, mas recebe dinheiro, mas não é particular. Ela é comunitária. Ela, para funcionar melhor, ela tem que ter as suas despesas. Ela tem que ser as suas receitas. Já que anteriormente, até um dia desse, todos os professores do ginásio Nossa Senhora das Brotas, do colégio Nossa Senhora das Brotas, eram do Estado. E hoje nós não temos, eu digo nós não temos porque eu também faço parte da direção. Sou diretor de esporte, como Vossa Excelência colocou da vez passada, quando eu era, eu ainda sou. Queria salientar, ainda sou diretor de esporte do ginásio. Então, como faço parte da diretoria, hoje nós pagamos igualmente o que se paga no Estado. Cada professor do ginásio hoje ganha bem. Quem é que não quer ser professor do ginásio Nossa Senhora das Brotas hoje? Porque nós pagamos todos os direitos dele. No dia que o professor, pagamos até mais. Porque teve um professor aí que saiu, tinha recebido, depois entrou na justiça e recebeu de novo. O senhor Hamilton Maia fez essa covardia com o colégio. Então, isso aí eu estou dizendo porque nós temos documentos. Lá dentro tem os documentos. Para mim não importa, é primo legítimo da minha esposa, não importa quem seja. Então eu quero salientar que nós estamos procurando angariar as coisas, isso que o colégio recebe, essa pequena contribuição, porque um colégio particular, se você for pagar hoje, eu não digo em Fortaleza, porque em Fortaleza tem até de 10 salários mínimos a mensalidade. Né? Isso aí era um abuso. Mas em Limoeiro, que chega a um salário mínimo, aqui está em termos de 15% do salário mínimo, reduzido a metade, que fica 7,5%. E nós arranjamos, junto com o Estado do Ceará, com o doutor Irineu e com o doutor Mauro Filho, 153 bolsas de estudo para o primeiro e segundo grau. Segundo grau, nenhum paga nada. Nenhum paga um centavo. 152 ou é 153 alunos. São 99 mais 29 mais 33. É isso, 150. Mas 151 é um negócio assim. Eu sei que é de 150 a 153. E nós arranjamos. Mas a tentativa, eu queria que ficasse bem claro. Não estou contra a colocação de Vossa Excelência, mas é porque já ficou em 3 questões, três reuniões seguidas que Vossa Excelência fala, e eu, como sou do colégio, como sou um também dos batalhadores, que esse bem venha para Tabuleiro do Norte, me senti na obrigação também de fazer a explicação desse nobre vereador, desse nobre tabuleirense, que não recebi título de cidadão tabuleirense ainda, certo? Mas tem um trabalho prestado aqui dentro de Tabuleiro, mas me considero tabuleirense porque o povo de Tabuleiro soube, não sei se inteligentemente ou burramente, me deram esse título, porque me deram 593 votos. Eu acho que eles, não sei se enganado, não sei se de outra vez eu vou ter a votação triplicada ou diminuída 3 ou 4 vezes mais, também não sei se sou mais candidato a coisa nenhuma. Que, diga-se de passagem, que daqui a poucos dias eu farei um pronunciamento sobre isso, porque tem muita gente que fica jogando picuinha, jogando lançamentos em cima da minha pessoa, parece que é para ver lá na frente. A minha intenção, eu lhe digo hoje, é de não ser mais candidato a nada, a coisa nenhuma, porque a política eu acho linda quando ela é feita abertamente, claramente, mas quando ela é feita embaixo de bastidores, eu detesto. Eu não participo de uma reunião às escondidas com prefeito, nem com candidatos, nem com isso. Nunca participei, às escondidas com nenhum. Minhas reuniões nunca teve uma reunião, eu e uma pessoa. Se tiver, tem várias pessoas em reunião.
Eu queria, se Vossa Excelência quiser fazer alguma colocação. Só a questão de dizer o seguinte, que o assunto da quadra não começou de 8 de março, através desse vereador aqui que vos fala. Se você der uma olhadinha nas fitas que tem aí, desde da casa passada que eu já falo na quadra do esporte tabuleiro, no sonho da quadra do esporte. Inclusive nas primeiras horas naquela casa ali, eu fiz até uma certa cobrança no plano que Nestor expôs antes das eleições, né? Todos aqueles pontos que tinham das eleições. E a quadra foi um dos primeiros assuntos que eu falei naquela outra casa ali. Começou essa discussão e dia 8 foi entrado o requerimento. Como a questão do saneamento básico sempre foi discutida dentro dessa casa. E não entrou ainda o requerimento. Na hora que entrar, vai ser uma coisa oficial, no caso. Discussão já teve. Quem foi que não falou em requerimento? Quem foi que não falou em saneamento básico desses vereadores? Eu acho que todos aqueles que têm costume de usar a tribuna já fez alguma colocação em termos de saneamento básico. E, finalizando aqui essa minha intervenção aqui nas suas palavras, só uma pergunta, né? Caso você disse que o colégio não é particular. Se bolsa de estudo, quando o cidadão recebe, ele não está pagando, mas o colégio está recebendo o total X para aquela bolsa de estudo, no caso, né? E se, incluindo assim, as pessoas que estudam no colégio, se existe, pelo seu conhecimento, algum aluno que não pague nada, através ou de bolsa ou de estudar. Se existe algum. Porque se não existir, é particular. Não é particular. Não estou dizendo, é isso que eu coloquei. Vossa Excelência é muito inteligente nas suas colocações. Você pega o paradoxo. Ou é ou não é. Não existe isso. Existe o meio termo. Hoje ele cobra essa taxa e ele tem por obrigação até de cobrar. Porque o próprio nome diz, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Mas quando você coloca particular, me diga quem é o dono dele aqui em Tabuleiro. Agora eu vou usar o paradoxo, me diga quem é o dono dele. Então, não é particular, não tem propriedade, o dono é a comunidade. O dono é a comunidade. Se o colégio hoje fechar as portas, acabar com as portas, a Senec não pode vender esse terreno, não. É a comunidade de Tabuleiro do Norte que vai decidir o que é que vai fazer. É a comunidade de Tabuleiro do Norte. Se reúne todas as pessoas do Olho d'Água da Bica, dos Campos, do Tapuio, do Limoeiro Verde, do Saco Verde, se reúne todos e vão decidir. Por quê? Porque a escola é da comunidade. Então, quando chega nesse ponto, ela não é particular. Agora, se Vossa Excelência coloca no paradoxo, recebe dinheiro, recebe particular. Se não recebe, aí tudo bem. É por isso, eu até lhe parabenizei o dom que Deus lhe deu. Só que Vossa Excelência está usando aí a colocação dúbia. Certo? Está usando dúbia. Você está usando o paradoxo. Eu estou usando claro. Se é particular, tem um dono. Quem é? A comunidade. Então, eu quero agradecer e pedir até... Eu não vou pedir desculpa a você, porque você sabe das colocações que eu estou fazendo. Eu quero pedir desculpa aos outros vereadores o tempo que eu tomei. Mas, Vossa Excelência, você e eu e você, nós estamos acostumados a discutir esporte, estamos metidos nessa vida de esporte. Infelizmente, é uma vida que só nos traz aborrecimento na prática. Tudo que é da comunidade é do povo, do município, né? Claro. E ela é do povo do município, mas ela não tem um dono particular. Se Vossa Excelência descobrir quem é o dono desse colégio, eu renuncio. Se você descobrir quem é o dono desse colégio. Quem é o dono do clube? Dono do clube? Existe 500 donos. É particular o clube? Não, existe 500 donos. Existe 500 donos. 500 sócios. Quantos sócios tem o colégio? Nenhum. Quem é que coloca a direção do colégio? Os pais dos alunos. Vossa Excelência está usando o extremo, eu vou passar para usar o extremo. Senhores vereadores, de acordo com o regimento interno, a sessão será suspensa por 15 minutos para o intervalo regimental. Eu queria até pedir aos senhores vereadores, pode parar, meu filho. Aos trabalhos passando para a ordem do dia. Eu queria deixar registrado em ata que a ausência da dona Nozinha, primeira vice-presidente, da dona Sônia, primeira secretária, por motivo de doença e do falecimento da professora, diretora do colégio, dona Grioleide Freire, né? Grioleide Freire. Fez muito por Tabuleiro do Norte também. Maria Grioleide Freire. De acordo com o artigo 169 do Regimento Interno, nós vamos passar a ler o edital. Cumprindo o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 149, combinado com o artigo 168, e observando o disposto no inciso 1 do artigo 44 do Regimento Interno desta Casa,
A primeira secretária da mesa diretora torna público para conhecimento de todos a pauta da ordem do dia da sessão ordinária do dia 6 de abril de 1994, que contará da seguinte matéria, observados os critérios definidos no mencionado artigo 168. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 002/94, de 28 de março de 94, que denomina a Avenida Não Oficial Dom Aureliano Matos de Avenida Antônio Alves Maia e da outras providências. Sala das Sessões da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, em 5 de abril de 1994. Já foi lida a mensagem, o projeto, e eu passarei para a assessoria para ler o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo número 12, relator Roberto Wagner de Freitas, parecer número 2/94. O presente parecer diz respeito ao projeto de lei número 002/94, de 28 de março de 1994, que denomina a Avenida Não Oficial Dom Aureliano Matos e a Avenida Antônio Alves Maia e da outras providências. A iniciativa dos vereadores desta Casa Legislativa vem corrigir as atrocidades cometidas em outras legislaturas, quando se denominava ruas desta cidade com o nome de pessoas que nunca procuraram desenvolver o progresso em Tabuleiro e deixavam no esquecimento pessoas que provocaram os primeiros passos para o desenvolvimento dessa cidade. É mais do que justa a lembrança do nome de Antônio Alves Maia para figurar na denominação de uma artéria desta progressiva cidade. Parabenizo os edis desta Câmara Municipal pela salutar lembrança e apelo pela aprovação do projeto ora apresentado pelo plenário desta augusta Casa. Isto posto, opino seja submetido ao plenário para a devida apreciação com a recomendação favorável da Comissão Técnica à aprovação do presente projeto. Palácio Legislativo, em 5 de abril de 1994. Relator Roberto Wagner de Freitas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda o parecer do seu relator, presidente Raimundo Dinara Silva Maia, vice-presidente Pedro Almeida Maia e o relator Roberto Wagner de Freitas. Senhores vereadores, colocar em votação o projeto de lei número 002/94, de 28 de março de 1994, de autoria de todos os vereadores presentes, que denomina a Avenida Não Oficial Dom Aureliano Matos de Avenida Antônio Alves Maia, da outras providências. Em votação, Aldenora Freire do Amaral. Faltou. Aragaci Monteiro Chaves. Sim. Edbenil Oliveira Chaves. Sim. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. Zé Dário Freire de Lima. José Rebouças da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Raimundo Dinara da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Foi aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 002/94. Senhores vereadores, se por um acaso houver a necessidade de uma reunião extraordinária nessa semana, poderá até ser preciso haver, pelo problema do aumento dos servidores municipais, nós convocaremos Vossa Excelência. Ficará marcada a próxima sessão ordinária no próximo dia 13 de abril de 1994. De acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, declaro encerrada a presente sessão. Sim, os senhores vereadores que procuraram aí dentro das gavetas.